Hoje eu vou ter o prazer e a honra de poder compartilhar da mesa do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos dá o pão e a semente para semear. Então, na mesa do Senhor é o lugar onde nós nos alimentamos do pão vivo que veio do céu, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos dar um amém bem alto? Amém! Aleluia! Vamos acordar. Quem está meio aí com sono está repreendido em nome de Jesus, porque a bênção do Senhor está nesse lugar. Você é um abençoado? Posso ouvir um amém? Então tá certo. Nós somos mais do que abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você tem direito a tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário por você e por mim. Eu me lembro de um cântico que eu gosto muito de cantar. Eu cantava aqui com o Gabriel, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Esse é você, um abençoado. Eu cantei de propósito para te acordar, viu? Tá repreendido. Tem gente aí com sono nessa manhã. Então, quem é que rouba a palavra é ave de rapina, né? O inimigo não gosta que a gente medite na palavra de Deus. Você já reparou que às vezes você vem para o culto, dá aquela soneira? Repreende. Porque o inimigo não quer que a igreja ouça e medite na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um tema. Nós vamos falar sobre 7 características dos filhos de Deus. Tem algum filho aqui? Amém. Somos filhos, né? Não somos criaturas, mas somos filhos. Inclusive, tem muita gente que fala assim, criatura! Mas não aceite não, você não é uma criatura mais. Você é um filho abençoado. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você tem um valor inestimável para Deus. A gente fala de ser e viver como igreja, muitas vezes aqui, né? Falamos que há uma característica dos filhos de Deus. Mas eu já quero denunciar algumas situações antes de entrar nas 7 características dos filhos de Deus. Porque se tem uma coisa que Satanás faz, é tentar tirar os filhos da posição de filhos. Não é? Muitas vezes, a gente quando tem um filho natural, quem é que não já viu um filho descaracterizado de tudo aquilo que você ensinou para ele? Quantos pais não já sofreram por isso? Você criou um filho, aqui tem pais já maduros, né? Viu ele na fase adulta e, de repente, você se depara com uma situação que os filhos, eles não reproduzem tudo aquilo que você ensinou. E isso traz dores profundas para os pais. E não é verdade? Né? Pais que sofrem, vivem aqui na igreja, alguns pedindo oração pelos filhos que se desviaram, se extraviaram, mudaram de atitude. Você fala assim, meu Deus, onde que eu errei? Porque esses filhos não reproduzem aquilo que foi ensinado. E, amados, isso também acontece com a igreja. Muitas vezes os filhos que um dia aceitaram a Jesus, se tornaram filhos de Deus, eles não reproduzem a caráter e a cultura cristã na sua vida. Isso é muito penoso. E eu fico imaginando o quanto o Espírito de Deus chora por você, chora pela igreja, chora por nós, quando nós não estamos em linha com a verdade de Deus. O Espírito Santo, a Bíblia fala assim, que o Senhor nos cerca por detrás e por diante. E sobre nós Ele coloca as suas mãos. Salmo 139. O Senhor te viu a substância ainda informe. E Ele decidiu todos os teus dias. E não se esqueceu de nenhum deles sequer. Ou seja, o Senhor já traçou um percurso para a sua vida. Posso ouvir um amém? Salmo 139, versículo 16. Para quem está
anotando. Então, existem grandes planos, projetos e propósitos do reino para as nossas vidas. Quando Jesus fez a sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, você pode anotar, lê em casa, olha que profunda essa oração. Jesus começa a narrar a importância que nós temos como filhos. E ele ora, Senhor, eu quero que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Jesus fez tudo o que podia por nós. Primeiro ele intercedeu, ele veio à terra, se tornou homem, se fez homem, andou nessa terra ensinando o que é intimidade com Deus, através da sua postura, do seu caráter, daquilo que ele nos ensinou. Ele entregou para nós o Espírito Santo. João capítulo 16 diz que o Espírito da verdade nos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas falará tudo aquilo que ouviu de Jesus, que Jesus falou, e entregará e marcará os nossos corações com essa palavra e nos fará lembrar todas as coisas. E ao mesmo tempo, esse Espírito Santo, ele vai nos convencer e nos convence do pecado, da justiça e do juízo eterno. Olha que obra gloriosa. Então Jesus veio, morreu, ressuscitou, te deu vida juntamente com ele. Diz para você, pela graça você é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie, isso não vem de você, meu irmão. Você é marcado, você é chamado, você é chamado a uma aliança eterna com Jesus. Esse é um projeto maravilhoso que Deus entregou para nós. Aí ele fala assim, olha, eu não vou deixar só aí, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Isso é demais. Olha para o teu irmão e diz assim, ele estará com você todos os dias, até a consumação do século. Que tremendo. Quando você se sente apagado espiritualmente, lembre-se de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Senhor, tu me cerca, por detrás e por diante. E sobre mim o Senhor coloca as tuas mãos. Ainda que ninguém esteja me vendo, o Senhor está aqui. Ainda que eu esteja numa situação tão difícil, tão distraído ou tão desatento, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Ele luta por você. Ele te cerca. E ao mesmo tempo o Senhor diz, mas por toda a obra que eu fiz, eu continuo com vocês, porque a minha bondade e a minha misericórdia seguirá vocês todos os dias. Salmo 23. E você vai habitar na casa do Senhor por longos dias. Agora pensa, bondade, misericórdia. Misericórdia, Senhor, e bondade do Senhor. Ele é misericordioso por você. Porque ainda que o homem seja infiel, o Senhor permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, amados, não tem jeito, Jesus te ama de qualquer maneira, ele vai continuar te amando. Você foi chamado e ele luta por você. Agora pensa nesses filhos que não têm mais a cultura do pai. E os pais naturais lutam por esses filhos até o fim. Eu costumo dizer que amor de pai e mãe, que realmente entende o que é paternidade e maternidade, dói. Amém, mães? Sabe aquele amor que dói, né? Aquele amor do pai que tem o seu filho, que criou, que viu crescer, dói, é um amor que dói, porque você nunca esquece do seu filho. Os pais e as mães sabem muito bem disso. Agora o Senhor não se esqueceu de você também. E como um pai que ama, ele quer nos apacentar. Mas uma das causas da decadência da igreja mundial, da igreja de Cristo, é quando esses filhos desistem, não têm mais interesses de Deus, e sim interesses dos homens. Eu quero citar um exemplo aqui, João capítulo 6, abra a Bíblia, em João capítulo 6, versículo 22. João 6, 22 até o 27. Diz assim, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades,
perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, veja, amados, Jesus tinha feito a primeira multiplicação dos pães. Essa seria a segunda. As pessoas queriam correr atrás de Jesus, mas sabe o que Jesus respondeu? Olha, vocês vieram atrás de mim porque vocês viram que eu alimentei a multidão. O pão era bom, né? Quem é que já foi numa festa e falou assim, olha, eu vou na festa do fulano, é uma fartura. Gente, isso é do ser humano, é uma fartura. Olha, toda vez que a Maria ou João faz uma festa, gente, é muita fartura, é um festão, olha, eu não posso perder. As pessoas, naquele momento, viram que andar com Jesus não era só ver os milagres, era muito mais do que isso. Também eles se fartaram dos pães, então eles ficaram maravilhados, porque eles estavam interessados na comida física. Eles queriam pão, e Jesus sabia que muitas vezes, muita gente corria atrás dele com interesse. Que interesse? Eu quero ser curado, eu quero pão. Olha, o pão de Jesus não tem na terra igual, porque ele alimentou uma multidão, mais de 5.000 pessoas. Como que pode? Esse homem é o Filho de Deus mesmo, ou é um profeta? Muitos ficavam especulando, porque ainda não tinham revelação de quem era a pessoa de Jesus, e corriam atrás dele. Agora eu fico pensando na vergonha que aquele povo teve quando chegaram ao redor de Jesus. Mestre, eu não sabia que o senhor estava aqui. Ah, que bom, né? Será que tem pão aí? Eu estou vendo, é duro. Você saber que você é procurado por interesse. Mas sabe uma coisa que eu sempre digo, amados? Se você é servo de Deus, você tem o que dar. Isso é maravilhoso. E não tem jeito. Você marca os lugares pelos quais você passa. Só que Jesus, ele tem coisas superiores para nós. E é por isso que ele vai falar, olha, vocês estão tão errados. Vocês estão procurando um tipo de comida que não é a que eu quero que vocês procurem. Versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Amados, muitas vezes a igreja entra em decadência, porque ela se relaciona com Jesus com interesse nas coisas que ela quer. Agora eu pergunta para o seu irmão, qual o interesse de Jesus a teu respeito? Pergunta para ele. Aí é o contrário. Que interesse Jesus tem para mim? Porque muitas vezes as pessoas querem viver na presença de Deus, indagando a si mesmos. O meu interesse em buscar a Jesus é esse. Então é esse interesse, é por isso que eu vou buscar a Jesus, porque a minha necessidade é muito grande, o meu objetivo de vencer é muito grande, tudo fica voltado para eu quero, eu vou fazer, eu vou conquistar. Amados, isso tudo é decorrente da tua fé em Cristo Jesus. A primeira coisa que o Senhor quer que a igreja entenda, que não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu, o Senhor Jesus, é que escolhi você. Sabe para quê? Para que você possa dar fruto. E quem é que faz o filho frutificar? É o Pai. O Pai te dá o pão e a semente. Ele te dá a palavra de Deus e Ele cuida de você. Você quer mais alguma coisa do que o cuidado integral do Pai na sua vida,
para que você frutifique. E a Bíblia ainda diz mais, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Imagine a grandiosidade dos pensamentos de Deus para a tua vida. Você já chegou algum dia e fez aquela oração assim, Senhor, qual é o pensamento que o Senhor tem para mim? Senhor, eu tinha um projeto de vida, é esse mesmo que o Senhor traçou para mim? É isso que o Senhor tem para mim? Fala comigo. E aí você vai descortinar a palavra de Deus e ela vai revelar coisas profundas e absolutas do reino para você. Ainda nós vamos ver outro exemplo, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Versículo 15 diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. É 1 João, viu, amados? Não é João Evangelho, não. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amados, o mundo passa. E eu quero perguntar para nós o que fica. A gente está chegando no fim do ano, né? Você sabe aquela crise do fim do ano que muita gente tem de falar assim, meu Deus, o ano já terminou e eu ainda não fiz isso, não fiz aquilo. Ou então você fala assim, no ano de 2016 eu vou conquistar. Aí passa o ano de 2016, aí chega o 2017. No ano de 2017, aí não vai também. Está repreendido. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. E Jesus fala uma coisa, não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Eu sempre uso esse texto para falar de coisas muito simples, sabe por quê, amados? Muitas vezes, o teu trabalho, as tuas situações pessoais são mais importantes do que aquilo que não perece, que é o reino. Exemplo, quantas vezes você pode dizer assim, olha, 7 da manhã eu sou pontual, eu estou no meu trabalho. Coisas do mundo, coisas da vida, não é? Então, nem tudo que a Bíblia fala que são coisas do mundo é porque você está em pecado, você está matando, roubando, não é isso. Pode ser coisas ruins que você vai fazer que são coisas do mundo? Sim. Mas quando ele fala não ameis as coisas do mundo, ele quer dizer o que você tem valorizado mais. Trabalhar é lícito, sim ou não? Sim. Cuidar dos filhos é correto? Tudo é correto. Agora eu pergunto para você, se todas as coisas da vida, ou todas as coisas que existem no mundo, os seus compromissos, as suas necessidades, o seu trabalho, as suas vontades, elas se tornam o primeiro lugar na sua vida, significa que Jesus está no segundo, é ou não é? Então Jesus fala para a gente assim, olha, não ameis o mundo nem as coisas do mundo. João nos explica que o mundo passa, porque você conquista, você faz, você acontece e dá aquela falsa paz. Missão cumprida. Só que, de repente, não está tão bom assim. Então, a gente arruma outra coisa para fazer. Agora, observe uma outra situação, e eu digo por experiência própria. Quando você gasta tempo na presença de Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem. Sabe por quê? A Bíblia fala que há um trabalho do Espírito Santo a teu favor. Todas as coisas que Deus fez por você coopera para com a sua vida. Em Romanos 8, 26, há um texto que diz, eu não vou ler, você pode até anotar, que o Espírito Santo trabalha por você, ele intercede por você. Ele te dá a mente de Deus, a mente do Espírito. E depois fala, ora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisas são essas que cooperam? As coisas que o Deus faz a teu favor.
Em meio à luta, em meio às situações, o Espírito Santo coopera com você. Muitas pessoas falam que todas as desgraças cooperam para o meu bem. Não é isso que o texto está dizendo. O contexto diz que há um trabalho do Espírito Santo por você. Há uma ação do reino a teu favor. E que essas coisas do reino vão cooperar para que você seja um homem e uma mulher vitorioso em Cristo Jesus. Então, amados, nós somos tão protegidos, mas a igreja entra em decadência, porque ela, muitas vezes, começa a reservar seu maior tempo para as suas necessidades. Pastor, eu não fui à igreja porque eu trabalhei mais até tarde e não pude ir. Só que, se você tivesse trabalhado na segunda-feira até tarde, de plantão, e o chefe falasse para você, terça-feira, olha, você vai ter que aguentar, porque você vai ter que estar aqui 8 da manhã, eu não tenho substituto para esse funcionário, você vai ter que ralar mais um pouquinho. Não é assim o mundo? E você vai poder dizer não? Você vai ter que ir. Aí, de repente, a gente afrouxa, né, pastor Evandro? A gente chega na casa do pai e fala assim, não dá, estou muito cansado. Ai, pastor, olha, eu tive que dormir até 11 horas, porque, afinal de contas, né, domingo é dia do descanso também. E daí você vai levando, a sua vida esfria, sua prioridade não é mais o Senhor, são as suas necessidades, e o mundo sufocou a palavra de Deus. Imagine aquela palavra que foi semeada no teu coração um dia, e você foi uma pessoa brilhante em Deus, notável, e você, glória, agora vai tudo acontecer na minha vida, e realmente tudo acontece na sua vida, mas as coisas do mundo começam a vir. As programações do mundo, as situações da vida, e é como se viesse um espinheiro. Imagine um espinheiro bem grande em cima de você, sufocando aquela palavra. É o que a parábola diz. Quando Jesus fala, e a semente foi sufocada pela palavra de Deus. E, de repente, você não frutificou mais nada, você não orou por mais nada, você acha que Deus esqueceu de você. Como que Deus esqueceu de você? Pergunta para o teu irmão, como? Como? Se quem não orou e não buscou e não falou com Deus foi você é o culpado. Jesus não é culpado, porque ele fala assim, eu te cerco, eu te ajudo, eu te sustento. Sabe o que Deus fala também na sua palavra? Não dormitará aquele que te guarda, o rei de Israel. Ele não dorme. Olha que mistério. Sabia que enquanto você dorme, o próprio Deus vela por você? Olha, isso é demais. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda. Ele é o atalaia, ele é o vigilante a nosso favor. Agora, entenda isso, meu amado, minha amada. Se você não é um homem, uma mulher de oração e de Bíblia, você está perdido. Você não vai entender muitas coisas que Deus já podia te fazer, está lá na frente, entendendo tudo. Amados, às vezes eu saio na rua. Uma vez eu achei engraçado que eu estava com a irmã Márcia atravessando a rua e eu ficava assim, está paralisado toda a perturbação, a obra das trevas. Mas, gente, até para atravessar a rua você ora. E os carros, aquele alvoroço, e sabe quando a gente está num trânsito terrível que ninguém quer obedecer o farol, e eu lá, repreendido, Senhor, todos esses carros vão parar, ninguém vai avançar, repreendido, e realmente pararam. Eu falei, gente, a gente tem que orar por tudo, até para andar na rua hoje em dia, porque o Senhor te guarda, o Senhor te reveste, você é igreja, você tem autoridade e governo. Agora eu quero denunciar algumas situações aqui, que são 7 características, espero que dê tempo, vou correr, tá, pastor? 7 características dos filhos de Deus. Quando você entende esse caráter, essa posição da igreja, existem características na sua vida que tem que ser relevantes. Fala bem forte, relevantes. Para você gravar. 7 situações que tem que ser relevantes. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando de outras características do Filho de Deus, porque a Bíblia é inesgotável, são muitos exemplos. Mas eu só quero citar 7 para a gente analisar. Primeira característica, se parecer com Deus. E eu pergunto para você,
Se os filhos naturais se parecem com seus pais, os filhos espirituais devem parecer com Deus, sim ou não? Amém. Então eu pergunto para você, você se parece com Jesus? Tudo que você faz, as tuas ações, a sua maneira de se expressar, aquilo que você é realmente vai dizer de quem que você é? Porque as pessoas falam assim, você é o filho de fulano. Agora eu pergunto, você é filho de quem? Você é filho do Senhor Jesus? Porque o Senhor nos chamou à adoção de filhos. Veja um exemplo aqui, Atos capítulo 4, versículo 13, olha que interessante. Pedro e João estavam perante o Sinédrio, mas eles pareciam tanto com Jesus que as pessoas olharam para eles e falaram assim, gente, esse pessoal aí, esses dois, eles são iletrados, eles não têm estudo, mas olha como é que eles falam. Certamente ele andou com Jesus. Olha aqui o versículo 13 de Atos 4. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Que tremendo! Havia uma marca tão forte em Pedro e João que eles se tornaram até letrados. Peraí, como que pode? Se você for ler em Atos o discurso de Pedro, uma retórica, uma maneira tão sábia de falar, parecia que o homem era um letrado. Você fica assim, uau, um pescador que não tinha cultura, não tinha entendimento tão profundo de coisas, de profecias messiânicas. Agora ele fala como um sacerdote, um escriba, uma pessoa que conhece profundamente as Sagradas Escrituras, e de repente Pedro e João vão perante o Sinédrio, e todo mundo fica assim, uau, como que eles falam assim? Não, uma coisa é fato, eles realmente andaram com Jesus. E eu pergunto para você e digo o seguinte, com quem você anda? Porque com quem você anda, lembra que as nossas mães diziam isso, é quem você é? E você vai deixar um legado pelo que você é. Você vai deixar uma marca pelo que você é. Você parece com Jesus? Eu poderia citar outros exemplos aqui, mas eu tenho que correr um pouquinho. Então, guarde no seu coração. Se parecer com Jesus é ter atitudes, expressões, maneiras de ser e de agir, que as pessoas vão ver, tem algo diferente em você. Eu me lembro que quantas vezes eu estou em lugares assim, de pessoas não crentes, e eu tento entrar pela oração. A pessoa começa a conversar comigo, eu posso orar por você? Aquela sala, aquele lugar enche de glória, enche da presença de Deus. O mundo é assim. Começa a andar nos lugares e conversar com as pessoas. Se você se interessar pelo problema da pessoa, tenha certeza que ela vai se abrir com você. Porque o mundo é carente. E você vai dizer assim, posso fazer uma oração por você? Nossa, por mim. É assim que as pessoas respondem. Você vai começar a aspergir glória naquele lugar. Não é difícil evangelizar quando você tem a estratégia certa, viu? Porque a graça do Pai, ela vai através de você. Por isso você tem que saber quem você é. Pergunta para o teu irmão, você sabe quem você é? Aí é que está. Porque, às vezes, a pessoa chega e fala assim, eu sou tão fraquinho. Espera aí. Existe uma identidade que Jesus deixou. Eu me lembro quando eu era pequenininha, tinha um corinho que eu cantava assim, eu sou tão fraquinho, tenho, porém, o Senhor. Olha, aqui está repreendido, eu não sou fraquinha. Eu sou fraca quando eu não tenho o Senhor, mas quando eu tenho o Senhor, o que eu sou? Não é isso que a Bíblia diz? Quando sou fraco, sou? Porque eu tenho o Senhor. Agora, se eu não tenho o Senhor, eu sou fraquinho, pobre, coitado, estou fora, está repreendido em nome de Jesus, tem que se converter mesmo. Mas você tem o Senhor. Essa é a tua identidade. Você tem o Senhor. Só perde o Senhor quem não quer o Senhor. Só fica fraco quem não quer o Senhor. Só
cai na fé porque não permanece no Senhor. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E tudo que vocês pedirem vos será feito, porque eu estou no Pai. Glória a Deus, tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória que vence o mundo é a nossa... foi muito fraquinho. E a vitória que vence o mundo é a nossa... aleluia! É a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia! A identidade do reino diz algo muito especial para mim e para você em 1 Pedro 2,9. Você e eu somos sacerdócio real, povo de nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensa, a sua luz é maravilhosa. E aí Jesus, lá em Mateus 6, se não me engano, é o versículo 36, eu não anotei aqui, que ele fala: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porque você é luz. Você foi chamado. Você é sacerdócio real. Você é povo de nação santa. Você não está sozinho no meio do tiroteio. Você é luz. E se seus olhos forem bons, se você tiver os olhos no Senhor, se seus olhos espirituais forem iluminados ao conhecimento da pessoa de Jesus pelo Espírito Santo, todo o seu ser, todo o seu corpo, tudo que você é, tudo que você faz terá a luz de Cristo. Por isso Jesus explica que onde a luz entra, até as trevas se tornam luz. Eu já saí do setor público, já tem muitos anos, eu larguei a prefeitura no ano de 2002, olha quantos anos para ficar de tempo integral. Mas eu me lembro que onde eu entrava, virava luz. Eu me lembro que na última repartição que eu trabalhei, que foi na Secretaria da Educação, era uma perturbação tão grande. E eu só glorificava, eu sentava ali no meio dos funcionários, eu, glória a Deus, gente, é demais. Hoje de manhã eu estava orando, e eles assim, mas eu fazia de propósito. Eu estava orando, olha, o que aconteceu? Deus me deu esse projeto de trabalho, eu vou passar para vocês, dá certo. Não é que todo mundo fazia? E dava certo mesmo? Daqui a pouco, a minha chefe, que era tão perturbada, se converteu. Os funcionários que não gostavam dela começaram a chamar ela de mamãe, porque ela era tão boazinha para todo mundo. Eu fiquei, Deus! Porque até as trevas se tornam luz. O que você é? Você vai responder para você mesmo. O que você faz onde você está? Você vai responder para você. Quais são as suas atitudes que expressam que a luz está ali dentro? Você ora pelos seus colegas de trabalho? Ou você fala assim, não, eu sou o crente 007. Eu vou esconder a palavra, ninguém vai saber que eu sou crente. Está repreendido em nome de Jesus. A gente não pode colocar a luz embaixo da cama, como diz a palavra de Deus. Mas 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 26 a 29, diz que não adianta você falar assim, mas pastor, é muito fácil para você, porque você fez seminário, você tem anos no evangelho, o pastor Evandro prega muito bem, pastora Cida profetiza. Só que todo mundo, todos nós, éramos aqueles que a Bíblia fala, que éramos os simples. 1 Coríntios 2, 26, olha o que diz aqui. Porque Deus escolheu as coisas simples desse mundo e as que não são para confundir as que se acham alguma coisa. Glória a Deus. Eu pergunto para você, é 1:26 mesmo. 27, eu vou começar no 27 de 1 Coríntios. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo
para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 27 a 29, eu li. Amados, você pode dizer, mas eu sou tão fraquinho. Peraí, está repreendido em nome de Jesus. Sabe quem escolheu? Quem Deus escolheu? Você. Sabe o que você, como você se via antes? Eu sou simples, eu sou humilde, eu sou desprezado pela família. Versículo 28, eu estou lendo. Eu sou aquele que ninguém acha que eu sou alguém nessa terra. Só que Deus fala, Deus escolheu você. Os humildes, os desprezados. Ou às vezes você não foi nada disso. Você era uma pessoa comum, não tinha grandes problemas, mas não conseguia ver o poder de Deus. E agora, você é um vencedor. Deus escolheu você. Então, amados, isso é identidade. Identidade cristã. Não adianta você falar assim, eu vou me comparar com a pastora Cida. Não, você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que olhar para você e falar assim, obrigado, Jesus. Porque eu sou o João, eu sou a Ana, eu sou a Martinha, eu sou o Francisco, eu sou aquilo que o Senhor projetou, e ninguém é igual a mim. Você sabia que ninguém nessa terra é igual a você? Até a tua digital é diferente, porque você é único, você é única. Deus escolheu você. E agora? Tem jeito? Não, glória a Deus por isso, você é um escolhido. Agora, andar na identidade do reino é uma decisão tua e minha. Deus não vai fazer mais do que Ele já fez por você. Ele não desiste de você, mas Ele não vai fazer você orar. A decisão é sua. Ele não vai te obrigar a obedecer a palavra. O Espírito Santo te convence, mas você tem que decidir. Tudo é uma postura, é um trabalho que a gente tem junto com o Espírito de Deus. Se você quer ter um projeto na sua vida e você não faz nada, você não ora, você não se posiciona, você não busca, você não tem ações que o Senhor Jesus te ensina, você vai viver na estaca zero. E muitas promessas que já foram entregues, até em palavras proféticas para a tua vida, não irão acontecer. E eu conheço muitos filhos de Deus que colocam a culpa no seu irmão. Eu não cresço com Deus porque fulano é um calo no meu sapato. Está repreendido. Ninguém te impede ao crescimento. Eu não cresço porque não me dão oportunidade. Está repreendido. Você tem um mundo inteiro para evangelizar, para pregar, para declarar o reino. Ninguém tira a oportunidade para o crescimento. Você tem essa palavra que te guia a toda a verdade. Tanto é, lembra quando Martinho Lutero, ele começou a trazer a Bíblia para o povo ficou doido. Meu Deus, que verdades profundas da redenção. Que verdades profundas que o Senhor fala a respeito da igreja. E agora nós estamos conhecendo. A Bíblia foi dada a nós. Vamos viver essa palavra. Decisão. A Bíblia e a vida no Espírito é tomada por decisão. Os que se esforçam, diga assim comigo, esforçar. E eu digo para você, se você se esforçar, você se apodera de todas as promessas de Deus. Glória, glória, glória. Você é um homem ou uma mulher espiritual. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual? Chega um momento que a maturidade cristã é tão grande que você tem a sabedoria de Deus, o discernimento do Espírito, você tem palavras de erudito, o Espírito Santo fala através da tua boca, e o texto diz, esse homem, essa mulher é tão de Deus que não dá nem para a gente julgar ele ou ela.
Não dá nem para a gente falar mal dela. Aí você está lá no banco, trabalhando, tem muitos bancários aqui, né? Aí, de repente, chega o teu chefe e fala assim, fulano, você fez ou não fez isso? De maneira alguma. Aí, não, se ele falou que não, porque ele não fez, porque esse homem, essa mulher nunca mente. Pode averiguar e, de repente, ele vai falar, não falei? Ele vai dizer, não falei? Aqui é a prova. Ó, ele disse a verdade. Esse aqui é impecável. Porque tem a mente de Deus, a mente do Espírito. E esse se torna um homem e uma mulher notável no que faz. Ponto 3, identidade. Nós falamos de identidade do reino, mas outra característica dos filhos de Deus é fazer discípulos. Você tem discípulos na sua vida? É tão sério isso. Jesus, antes de voltar ao Pai, ele diz aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, uma verdade muito grande, e diz para nós, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora veja, discipular é ensinar. E eu quero dizer para nós aqui, os primeiros que a gente tem que influenciar são os da nossa casa. Por quê? Quando você tem filhos pequenos, eu pergunto para você, será que você leva a sério que as crianças têm que vir na igreja? Porque às vezes, amados, as pessoas pensam que fazer discípulos é só ir lá, né, pela rua fora, nos lugares, e evangelizar e falar de Jesus. Mas muitas vezes, aquele que está dentro da tua casa, você não dá nem o testemunho. E aí? Então, amados, gerar discípulos é em todos os lugares. São em todos os lugares que eu vou. Eu me lembro que uma professora, eu ouvi isso de um pastor, ele disse que a professora na sala de aula falou assim, queria fazer uma enquete, né, com as crianças e perguntou o seguinte, vocês sabem onde é o inferno? Aí um menininho levantou o dedo, eu sei, tia. Onde que é? Na minha casa. Está repreendido. Meu Deus. Me deu até tristeza, né? Aqui uma professora, a gente até morre por dentro, né, irmã? E é verdade, ele falou isso. Eu me lembro que eu e o pastor Evandro fizemos uma ONG chamada Valores para a Vida, estávamos em Curitiba, nós pegávamos todas as crianças do 1º ao 4º ano e dávamos aulas de valores. Foi tão tremendo que todo aquele período passava por nós, a semana inteira, né? E eu me lembro que uma vez o pastor Evandro fez a seguinte pergunta, quem fala palavrão? Eu. Não pode falar. E explicou por quê, que Jesus não gosta e tal. Aí ele falou assim, então, a gente não pode, isso é feio. Aí o menino, meu pai fala isso. Não precisa falar. Eu já queria contar tudo que o pai falava dentro de casa. E eu falo para nós aqui, aquele que tem a cultura do reino, ele tem que decidir andar em santidade. Ele tem que decidir fazer discípulos como? Primeiro, pelo nosso exemplo. Teus filhos estão de olho em você, você sabia disso? Tua esposa está de olho em você, marido. Ou melhor, esposa, teu marido também está de olho em você. Porque aquilo que você diz que você é em Deus é aquilo que você deve fazer. Qual é a maneira pela qual você se relaciona com seus entes queridos? Você realmente é um discípulo que gera discípulos? Eu sempre tenho falado que a igreja é formadora de opinião. Você forma, olha, o teu testemunho forma pessoas que estão ao seu lado. As pessoas são influenciadas. E quando você pensa em discipular, você está ensinando pela atitude que você tem. Você ganha almas, mas você começa a declarar o reino, o poder, ensinar a palavra da verdade. Isso tem que acontecer na nossa casa. Glória a Deus por isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, eu só vou citar para quem está anotando. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, Timóteo,
Eu, quando olho para você, eu me lembro da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Elas eram mulheres cheias do Espírito Santo, cheias de fé. E eu olho para você, Timóteo, e eu vejo a mesma fé que havia na sua avó, que passou para sua mãe e que a sua mãe passou para você. Isso é maravilhoso. E por isso eu não cesso de fazer menção de você nas minhas orações. Ele refletia algo de Deus, porque a sua casa refletia a glória do Senhor. Ponto 4. Outra característica dos filhos de Deus, ser servo. A Bíblia fala em Mateus 20, versículo 26 a 28. Você pode abrir a palavra Mateus 20, 26 a 28, que diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então veja, amados, Jesus veio para servir e não para ser servido. Quer um modelo mais maravilhoso do que o de Jesus na sua vida? Agora, amados, servir dá um trabalho que só quem está servindo é que sabe. É ou não é? Você sabia que relacionamento dá trabalho? Porque quando você se relaciona com alguém, você tem que ser doador. Você tem que se doar como pessoa melhor em cada relacionamento que você tiver. Então, ter tempo de qualidade com a pessoa que você está se relacionando dá trabalho, porque muitas vezes, naquele momento, você não está com vontade de ouvir. Quantas vezes você, mãe, está correndo dentro de casa e a criança fica assim, mãe, não irrita? Olha lá, mamãe, eu estou olhando bem para ela. Peraí, eu estou correndo, mãe. Aí você chega perto, está cheio de mãe aqui. Você chega perto, o que foi? Era para falar uma bobeira. E você assim, para você é uma bobagem, né? Mas para ele não, para ela não é. Isso é ser servo. Você serve, dando atenção. Sabia disso? Você é um empreendedor. Olha, esse exemplo é clássico, né, das crianças. Ou então você está correndo, você tem que sair, tem que fazer aquilo. Seu marido te pede um favor. A vontade... Tá bom, meu querido, eu sou serva. Seu marido é servo. Você sabia que o homem já nasceu servindo, pastor Evandro? Olha que mistério. Quando Deus fez o homem, ele fez com que o homem tivesse que doar a sua costela para ter a mulher. Ele já nasceu servindo. Deus já implantou no homem a decisão de servir, mesmo ele sem querer, porque ele estava dormindo. O texto diz, e quando Adão, no seu sono, lá estava, o Senhor retirou dele, parte dele, a sua costela, e fez a mulher. Ele teve que doar para tê-la. Homens, se você não sabe ser servo, você não pode nem casar, nem ter filho, nem ter família, porque quem casa, serve. Quem tem filhos, serve mesmo. Quem não sabe servir, não conquista. Os pais deixam um legado para os filhos. Agora vai ver o quanto eles trabalharam. Serviço, servo. Os pais fazem por amor. Está cheio de pai aqui. Lutam por amor. Dá trabalho, irmão? Muito, né? Mas dá prazer. Porque você está empreendendo. Não dá para ser servo, não dá para realizar, ou melhor dizendo, sem servir. E Jesus nos ensinou. Sabe que quando Jesus lavou os pés dos discípulos, lembra dessa parábola, né? Ali, amados, o escravo da casa, o mais humilde da casa, é que tinha que lavar os pés das pessoas que chegavam da rua. Era uma prática da época, porque imagine, naquela época não tinha carro, as pessoas andavam a pé. A lama devia grudar naquele pé do povo de uma maneira
horrorosa. Né? Imagine um pé enlameado, duro de lama. É aquela lama que chega a ficar dura, agarrada entre os dedos. Olha, eu estou fazendo para a gente imaginar uma coisa bem, bem feia. Aí chega os discípulos numa casa, todos eles lá, os 12, pisa naquele chão, suja tudo. Então, na época, o escravo menor lavava os pés das pessoas que entravam para que elas pudessem sentar. Muitas vezes eram almofadas no chão, imagine a lama no meio da comida. Então havia essa prática. E Jesus sabe o que fez? Lavou os pés dos discípulos, fazendo o papel do menor escravo da casa. E foi tão tremendo. E Pedro chega para ele e fala assim: como, Senhor? O Senhor vai lavar os meus pés? Mas Jesus queria ensinar que quem serve a Deus serve as pessoas. Se você não sabe ajudar ninguém, você não faz favor para ninguém, você não está trazendo a cultura do reino na sua vida. Comece a pensar sobre isso. O outro ponto: ser um servo de oração que medita na palavra. Se você não tem palavra de Deus, você não sabe para onde está indo. João, você vê, abre em João 14, 21, diz assim, Jesus, olha, eu gosto demais desse texto, porque Jesus deixa muito claro que se você o ama, todo mundo fala que ama Jesus, né? Mas se você o ama, você tem que saber o que ele quer, o que ele diz, o que ele ensina. Você tem que conhecer as suas palavras. Então diz assim no 21 de João 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, repete assim comigo: quem não me ama, não guarda a minha palavra. Você vai perguntar para você mesmo, o quanto de tempo eu tenho gastado com a palavra de Deus. Porque quem não me ama, nem quer saber de mim. Quem não me ama, não medita na minha palavra. Quem não me ama, não lê um versículo na semana. Quem não me ama, não está interessado no que eu tenho a comunicar para ele ou para ela. Isso é muito sério. Então, amados, ser um servo de oração em que medite na palavra. Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18, diz que a gente tem que orar em todo tempo. Orando em todo tempo no Espírito. O texto de Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus, que nós nos armamos, nos revestimos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos resistir no dia mau, e depois de passardes por tudo, nós permanecemos inabaláveis. No versículo 17, fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Oração. Filipenses 4, 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façamos oração ao Senhor, pela súplica, pela oração, ou melhor, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e o Deus de toda a paz guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Oração, amados, é maravilhoso. Se você decide ser um homem ou uma mulher que busca a face de Deus, quando a gente começa a orar e não tem costume, a gente está seco. Não dá vontade de orar, mas você vai lutar contra o seu próprio corpo, a sua própria carne, a sua própria apatia. E você vai decidir. Eu digo para você, o Espírito Santo vai te ajudar muito. Depois de 20 minutos, 15 minutos que você está orando, você não quer parar mais. Você pega um ritmo de oração que é uma coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Tem que correr um pouquinho mais. Outra situação.
um servo de Deus, marcado pelo Espírito de Deus e pela sua palavra, ele tem obras decorrentes da fé. João 15:5 diz que é todo aquele que está em mim frutifica, e o Pai cuida e limpa para que ele dê mais fruto ainda. E ele diz que sem mim, porque sem mim, nada podeis fazer. Capítulo 15 de João, ele começa a falar que ele é a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim, esse dá fruto. E o Pai o limpa, e ele frutifica mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Veja, vós estáis limpos já pela palavra que vos tenho dado. Quando você recebe a palavra, você pratica a palavra, essa palavra entra no teu espírito e ela limpa o teu coração, ela te enxerta fé. E você tem atitudes que expressam a palavra de Deus, por isso ela te limpa. É como se passasse a vassoura de Deus aqui dentro, ó. E você fala, uau, eu sou outra pessoa. E aí o texto de Filipenses fala, não andeis ansiosos, sabe por quê? Antes de você ficar ansiosa ou ansioso, seja conhecida diante de Deus a tua petição. Pede para Ele, ora a palavra, fala para Ele assim, Senhor, o Senhor não enxertou essa palavra no meu espírito, agora eu vou orar essa Bíblia, ela é verdade, absoluta, e eu vou crer, e o Senhor vai fazer. Então as suas obras serão decorrentes da fé. E a Bíblia diz que pela fé o invisível passa a existir. Pela fé o mundo foi criado, pela palavra de Deus. E o Senhor trouxe, pela sua palavra, a operação do reino a essa terra. E tudo que foi criado, Jesus estava ali criando, decretando. E agora essa palavra está na tua boca e no teu coração. Quando você declara pela fé, o impossível passa a existir. Porque você creu. Glória a Deus. Então, as nossas obras têm que ser decorrentes da fé. Tiago 2, 17 a 18 fala que a fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé, mas não faz nada, então realmente a tua fé é vazia. Mas eu, com as minhas obras, vou mostrar a fé que eu tive para realizar. É isso que Tiago quer dizer. Então, a fé, ela opera porque você creu, recebeu e agiu. E o último ponto, o servo e a serva de Deus que expressam a glória do reino é perdoador. Fala bem alto assim, perdoador. A quem você não tem perdoado? Pergunta para você. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sou Jesus para perdoar. Olha, eu já ouvi isso demais. Ah, não, só Jesus. Esse só Jesus é incrível, né? Ele entra em várias frases. Só Jesus. Ah, tem que perdoar. Não, só Jesus. Não, não sou Deus. Só que quando você faz a oração de Mateus 6, versículo 12, fala assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Sabe o que Jesus que ensinou essa oração, ele está ensinando para a gente? Primeiro, que o conceito para entrar no reino dos céus foi a redenção. A redenção foi o ato que Jesus fez na cruz do Calvário de pagar o preço da culpa do meu pecado, me redimindo para que eu tivesse acesso e aliança eterna com Deus Pai através de Jesus, pelo perdão. Porque sem o perdão, sem Jesus ter pago o preço da culpa do meu pecado, eu não teria acesso a Deus Pai. Eu não seria redimida, eu não teria salvação eterna em Cristo Jesus. E essa foi a condição para que realmente eu fosse absolvida da culpa do meu pecado. Agora Jesus pega a oração do Pai Nosso e faz a gente orar assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. E aí chega na sua casa, você fala assim para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, eu não perdoo, porque eu estou muito magoado ou magoada. Eu não vou te absolver. E aí Jesus olha bem para você e fala assim, espera aí, então se
você foi tão perdoado, quem mais foi perdoado é quem deveria perdoar, é ou não é? Você acabou de sair das trevas, foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Deus entregou a você todas as condições e todas as coisas em Deus, para que você fosse mais do que vencedor. E agora você é capaz de dizer assim, não vou perdoar ninguém mesmo. Eu sou alma ferida, fizeram mal para mim, então não quero saber. Está repreendido em nome de Jesus. Eu me lembro, eu já contei aqui, eu vou contar de novo, eu já estou terminando. Um pastor, certa vez, disse que ele tinha morrido e ressuscitou. Olha que mistério, que mistério. Eu já contei isso aqui, eu acho que alguns vão se lembrar. Ele tinha brigado com a esposa, mas brigou feio, os dois, foi uma coisa ruim mesmo. E depois ela ficou arrependida pelas coisas que ela falou para ele, ficou batendo na porta. Fulano, eu esqueci o nome dele. Olha, me perdoa, eu sei que eu errei, eu não podia ter falado isso para você, me perdoa. Ele, eu não vou perdoar. E ele falou, não ia perdoar. Só que foi para a igreja, voltou, de bico com a esposa, um carro atropelou ele e ele morreu, simplesmente. Só que ele viu o inferno. Esse homem prega o inferno até hoje. Eu acho que a pregação dele é só essa, porque ele ficou tão desesperado. Essa mulher tinha pedido perdão a Deus, perdão para ele, estava lá em oração. Esse homem caiu morto. E aí ela lembrou da palavra de Deus à sua esposa, que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela começou a orar e chamou as mulheres, as intercessoras da igreja, ficaram tudo na calçada, orando, Senhor, ressuscita esse homem, ressuscita. Eu não saio dessa calçada enquanto o Senhor não ressuscitar o meu marido. Mas aquela mulher era guerreira mesmo, de fé. E só que nesse ínterim, enquanto esse pastor estava caído no chão, ele foi ao inferno e um anjo da morte levou ele ao inferno. Eu posso contar isso que é verdade mesmo, não é historinha não. Ele testemunhou, né, eu ouvi essa pregação do pastor Pio Carvalho, pastor de Curitiba, ele conheceu tete a tete esse pastor, e ele disse, quando eu cheguei na entrada do inferno, eu falei, não, meu lugar não é aqui não, eu não vou ficar aqui. Como eu aceitei Jesus, eu sou servo, pregador da palavra, não. Ficou desesperado. E o anjo falou assim, mas a Bíblia fala que a gente tem que perdoar. A condição para a eternidade é o perdão que Jesus te deu. Só que você não perdoa. E a Bíblia fala, aí citou o texto, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado a quem nos deve. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. E o anjo começou a falar um monte de texto bíblico para ele. Você não perdoa. Quem não perdoa, fica no inferno. Quem perdoa, vai para o céu. E ele ficou louco, só que aquela mulher estava lá na calçada. Ressuscita o meu marido, Jesus, ressuscita, ressuscita. E esse homem do inferno teve uma visão de Jesus. E ele falou, Jesus se apresenta para ele e fala, por causa da minha serva, que creu na palavra que diz, eu sou, ai gente, que lindo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A oração do justo muito pode por seus efeitos. Se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor começou a falar, e por causa disso, você vai voltar à vida, mas não peques mais. E aquele homem foi tão perdoado, que quando ele voltou na calçada, abriu o olho, me perdoa! E começou a gritar para a mulher. A pregação dele é essa agora. Ele fala do inferno. O inferno é muito sério. A gente brinca, a gente ri, mas amado, não quer ir para lá. A Bíblia fala que é onde o fogo não se apaga. O verme não morre, consome a pessoa. Uma coisa terrível. Então, perdão não é só Jesus que dá. Jesus te dá a condição para que você perdoe, para que você possa entender. Porque quando você vai ver, vamos abrir aqui para eu encerrar. Mateus 6:12 foi o texto que eu citei. Mas você vai para o versículo 14 e 15 de Mateus 6, agora 14 e 15. Que diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Muito sério isso. Então, Jesus já deixa muito claro que Ele te capacita a perdoar. E, por último, eu gostaria que você anotasse 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, que diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Você é conhecido por Deus. E a Bíblia fala que o Senhor te esforça, te ajuda, te sustenta com a sua destra fiel. O Senhor te dá tanto o querer, o desejo, como o efetuar. Sabia que até o desejo de servir a Deus, o desejo de efetuar a condição para obedecer, o próprio Espírito Santo te ajuda? É muita ajuda, gente. É muita ajuda de Deus. O Senhor te dá o querer, Ele te dá o efetuar, Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a sua destra fiel, porque é certo que não dormitará aquele que te guarda, o Rei de Israel. Ele te cerca por detrás e por diante, e sobre ti coloca as suas mãos. Isso é sobremaneira maravilhoso aos nossos olhos. Então vamos ficar de pé.